Olá, queridos, boa noite, minha audiência linda, reis e rainhas, seres raros, únicos, maravilhosos. Nós começamos mais uma live de domingo, falando sobre comportamento humano. Hoje nós falaremos, como no enunciado, sobre o que está além do propósito, que é o propósito de uma missão maior. Tem muita coisa além disso. Então o propósito em tudo que fazemos, não apenas na vida como um todo. Essa é o mote da nossa live, e eu vou estar falando a respeito de temas como o propósito não está apenas na nossa missão de vida, o propósito é em cada pequena ação, a conexão entre os nossos dons, talentos e virtudes, e essa transformação diária que nós devemos fazer, conectada ao propósito, ao sentido, dons, talentos e virtudes. É por aí que nós vamos caminhar nessa noite de domingo. Feliz Dia dos Pais a todos. Dia das Mães também, que às vezes são pais, e que não deve fazer a função de um pai, e sim de uma mãe, de acolher esse ser querido que ela gerou. Não façam a função de pai. A função de pai é a função de pai. Isso não significa que você não tenha que ter pulso e firmeza em tudo aquilo que você fará com seu filho. Mas você não pode deixar de exercer a função de mãe, porque senão seu filho deixa de ter algo essencial, que é o acolhimento de uma mãe, o colo, a ternura de uma mãe. Ah, mas eu sou separada, meu marido não está em casa, não está presente, etc. Bom, precisa ter uma figura paterna que possa cumprir essa função com o seu filho, mas não é você que vai fazer essa função. Isso precisa estar claro. Não abra mão da sua função de mãe para ter uma função de pai. Não abra mão, né? Enfim. E feliz Dia dos Papais para todos os pais. Assumam a sua responsabilidade de pai. Isso é muito importante. De você estar educando, levando o seu filho ao mundo, mostrando ética, mostrando responsabilidade, proteção sobre a sua família, todos esses valores. Tá bem, amados? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos ao início da nossa live aqui de domingo, fazendo o que a gente sempre faz, que é algumas respirações conscientes, para que a gente possa estar assentando a energia e formando essa egrégora. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna, respira fundo. Solta. Mantenha o foco na respiração, sentindo o ar entrando e saindo. Só observe essa respiração, esse pequeno milagre acontecendo. Cada nova respiração é a oportunidade de mais um desfrute nesse plano da Terra. Cada respiração é um pequeno milagre. Você simplesmente existir. Ter a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que Ele nos deu em abundância. O ar entra e sai, que está à sua disposição. Tudo, toda a terra, todo o ar, todo o fogo, toda a água, todos os minerais, vegetais e os animais estão aí para você. Recorde, você é o herdeiro, o filho dele. Resgatar o teu reinado, assumir a posição do seu trono, da coroa que está assentada na tua cabeça. O ar entra e sai. Sorria de dentro para fora. Sorriso seu, da alma que você é.
sorriso nos lábios é só uma representação desse sorriso interno seu. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos. Esfrega suas mãos. Uau, queridos. O céu te abençoa. Veja, o que nós falamos aqui isso é sobre comportamento humano. Bem-vindo a todos, bem-vinda Leda Marisa, Aline, Elaine Pazini, rainha do meu reino. Seja bem-vindo todos, Rosane, cada um que está aqui ao vivo ou que está chegando na live depois, ou está assistindo posteriormente. Muita gente está assistindo posteriormente a live. A gente fala sobre o comportamento humano, nós falaremos sobre o propósito. Eu tenho feito uma sequência de lives falando sobre propósito. E hoje tem uma especificidade no sentido do tamanho. Onde é que está esse propósito e como é que ele está conectado com nossos dons, talentos e virtudes. E isso está diretamente ligado ao nosso comportamento humano. As pessoas não falam sobre o comportamento humano, falam sobre tecnologia hoje, muito sobre desenvolvimento tecnológico. Já há quase 70, 80 anos, um pouco mais, se fala muito sobre isso, se dá importância disso, e é importante. Senão nós não estaríamos falando aqui. Boa noite, meu irmão, Claudinei. Tudo bem, Cadi? Saudade de você, viu, meu irmão? Um beijo para sua amada aí. Então veja, muito se fala e tem que se falar e tem que honrar a tecnologia. Nós estamos aqui agora em contato por conta da tecnologia, mas não pode se abrir mão do comportamento humano. O que vai fazer com que essa tecnologia funcione é as pessoas saberem utilizar essa tecnologia, é saber se comportar, é ter uma inteligência instintiva, emocional e mental elevada. E disso as pessoas não, na sua maioria, não está preocupado. Você que está me escutando está preocupado com isso. E muito provavelmente já entendeu que isso é importante. Então, hoje nós falaremos sobre a questão do propósito nessa dimensão maior da vida como um todo. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui nesse sentido é que as ações cotidianas também devem ter um propósito. É isso que a gente precisa pensar e nós vamos pegar uma parte aqui para falar a respeito disso. Todo ser humano busca um propósito na vida. A questão é que ele busca um propósito maior na vida, como se o propósito tivesse ligado somente ao propósito de vida. E não é verdade isso. Isso não é verdade. As ações cotidianas fazem parte também da vida de cada ser humano e isso precisa ter sentido e propósito. Não pode estar simplesmente ligado o propósito às grandes missões da humanidade ou da tua existência. Isso é um equívoco. Esse é um equívoco, bem-vinda, Dani. Isso fica algo distante e difícil de alcançar. Imagina o propósito de uma vida como um todo. Isso também faz sentido, vai estar ligado aos nossos dons, talentos e virtudes. Eu vou falar mais para frente para vocês em relação a isso. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que expandir essa visão de que a gente pode encontrar significado em cada momento da nossa vida é de fundamental importância. Fundamental importância. O propósito é essencial para a vida de todo mundo. Ele também está presente nas pequenas ações que compõem a nossa existência. E precisa ser clarificado isso na nossa vida. Nas ações cotidianas também existem propósitos. Nas pequenas coisas. Semana passada eu falei sobre isso. Não negligencie as pequenas mudanças, as pequenas conquistas, os pequenos passos, e aqui eu acrescento
os pequenos propósitos. Esteja claro que a cada pequena ação a gente tem a realização de um propósito e que pode ser realizada com essa consciência que eu estou trazendo. Pode e deve ser realizada com essa consciência que eu estou trazendo. Se toda pequena ação gera um impacto na nossa vida, cada uma delas tem um propósito intrínseco e precisa ser desenvolvido esse propósito intrínseco. Cada pequena ação, como cozinhar, como conversar, como trabalhar, tem um impacto na nossa vida e na vida de outras pessoas. O banho que nós tomamos, ao nós deitarmos, ao acordarmos, ao sairmos para produzir nesse mundo, cada pequena ação, com maior ou com menor importância, tem um impacto na nossa vida e precisa ter um propósito. Veja o nosso dormir, ir para a cama e repousar para o próximo dia. Essa é uma ação impactante nas nossas vidas e na vida de outras pessoas que estão à nossa volta. E normalmente as pessoas fazem isso de uma forma negligente. Eu confesso para vocês que eu assistindo a série The Crown, aquela série me impactou bastante. Olhar todo o desenvolvimento da rainha da Inglaterra, propósito e sentido em cada coisa que ela fazia. Mas teve algumas coisas que me impactaram mais. E uma delas foi ver que, num determinado momento, eles revelam que ela, ao ir para a cama, ela ajoelha do lado da cama dela e agradece ao dia. E ela não deixa de fazer isso, não deixou de fazer isso nenhum dia da vida dela. E eu pensei comigo, uau, essa é uma boa prática, isso faz sentido, isso tem propósito, isso dá propósito ao meu descansar, ao descansar do meu corpo, ao finalizar um dia. E a partir daquele dia, todos os dias eu faço isso. Eu não deito na minha cama antes de ajoelhar, me curvar a Ele, que é o único que a gente deve se curvar, a mais ninguém. E agradecer o dia e jogar a minha energia, a minha iluminação a pessoas que estão à minha volta, que são importantes ou que estão necessitando de luz. Então veja o propósito em cada pequena ação. Cada ação que a gente realiza e que pode ser realizada com consciência. Isso é muito importante. Veja as suas próprias ações diárias e como encontrar propósito em cada uma delas é algo que é importante você estar trabalhando. Um outro ponto nessa costura, nessa teia, nesse tecido que a gente vai construindo aqui, que é importante, nesse fiar, né? E confiar vem dessa palavra, confiar, fiar com, vem dessa raiz, né? Uma outra parte importante aqui são os nossos dons, talentos e virtudes. Para que eles floresçam, a gente precisa conectar a um propósito em tudo o que a gente faz. As pessoas não imaginam o quanto que isso é importante. O quanto é importante. A maioria nem olha
para os dons, talentos e virtudes. Elas estão muito mais ligadas aos dons, talentos e virtudes, talvez de um outro, na inspiração como modelo e cópia, como nas Olimpíadas agora, despertam desejo de muitas pessoas, desejo, não vontade, e não tem propósito, do que realmente descobrir os seus dons, talentos e virtudes. E eu já trouxe uma dica para vocês, para olhar onde esses dons, talentos e virtudes estão, na nossa infância, naquilo que você fazia de uma forma natural, única. Se você olhar uma criança de 4, 5, 6, 7 anos mais ou menos, ela tem uma natureza que é única, que não é igual a nenhuma criança e nenhuma criança que você já teve contato. Elas são únicas, elas falam de uma forma única, tem coisas parecidas, tem. Mas elas têm uma autenticidade até um período da vida que é único. E aí vai sendo bloqueado e moldado, etc. Mas é ali que você... Um dos canais é você buscar, recordar o que é que você fazia quando pequeno. Então, o propósito ele tá e deve estar diretamente conectado aos nossos dons, talentos e virtudes. Olhar para isso é importante para que floresça e floresça conectado ao propósito daquilo que nós fazemos. Assim como a planta cresce e é nutrida por certos recursos, nossos dons, talentos e virtudes também se manifestam de uma forma aplicada com o nosso propósito. Uma planta, como uma analogia, ela não pode florescer sem necessidades básicas. Se elas não forem atendidas, essas necessidades básicas, como os nossos talentos precisam ser atendidos de necessidades básicas dele, eles não vão florescer. Para que os seus dons, talentos e virtudes floresçam, eles precisam ser abastecidos de necessidades básicas. E as pessoas negligenciam isso, elas não dão a devida atenção aos seus dons, talentos e às suas virtudes. E cada um tem um aspecto que eu já expliquei aqui em outras lives. Não é um bolo só isso. Vocês já apertaram esse aviãozinho aí embaixo e já distribuíram essa live para as pessoas? A gente esqueceu de fazer isso, né? De estar mandando para o maior número de pessoas aí possível. E apertar esse coraçãozinho também aí, que é importante aí do ladinho, para que o Instagram distribua a live e venham mais pessoas aqui. Isso. Apertem esse coraçãozinho aí. Então vejam, e uma revisão prévia aqui, a primeira coisa que eu trouxe foi que o propósito não está ligado só à nossa missão maior de vida, também está ligada às questões cotidianas. O segundo ponto que eu trouxe aqui, o propósito, ele está ligado em cada pequena ação, e isso não pode ser negligenciado. Tem que ser realizado isso com consciência em todas as nossas pequenas ações, trazer propósito e sentido. E o terceiro ponto que eu trouxe foi a questão da conexão com os dons e com os nossos talentos. Fazendo uma analogia com uma planta, para ela cumprir aquilo que ela tem que cumprir como missão e como talento. Eu quero trazer um outro ponto importante para nós, que a
prática diária de encontrar propósito em cada ação que nós fazemos, isso tem um poder de transformar as nossas vidas. E isso é a base, revelando aqui para vocês, essa é a base do novo programa que nós estamos desenvolvendo. É exatamente essa a base do novo programa. Porque nós, em um determinado momento, percebemos isso. Que as pessoas estão ligadas muito mais à questão do desejo. Então, compreender o que é desejo, o que é vontade, durante muito tempo foi um foco que nós trabalhamos. Trazer consciência à nossa audiência, aquilo que era vontade, aquilo que era desejo, desejo ligado às questões efêmeras dos prazeres, né? E a vontade ligado àquilo que é, foi e sempre será, que você não perde a vontade, mesmo tendo conquistado. Nós desenvolvemos muito sobre isso, vários programas, várias lives falando sobre isso. Mas em um determinado momento, nós compreendemos, né? Nós chegamos à compreensão, por escutar nossa audiência e reflexões, de que a vontade, ela é gerada pelo fator do propósito. Essa vontade, ela vai ser despertada quando as coisas tiverem sentido e propósito. E para isso você precisa abrir um leque de conceitos na sua vida. É um outro caminho. É um outro caminho. Para uma transformação. Oi, Marcela. Tudo bem, meu anjo? Eu vou te escrever. Você está aqui no itemzinho na minha cabeça aqui. Estou falando do novo programa que a gente está desenvolvendo, e é por isso esse programa que eu acabei não entrando em contato ainda com você. Eu e Marcelo vamos fazer uma série de lives. Uma série de lives, vai ser bem legal, vocês vão curtir pra caramba. Mas não deu tempo da gente ainda fazer uma reunião prévia para alinhar as coisas. E parte disso é por conta desse novo programa que eu estou virando madrugada, estou com o horário completamente bagunçado, mas no sentido da criatividade, do ócio criativo, da necessidade de estar nesse lugar para que possa ser desenvolvido. Então, durante muito tempo a gente trabalhou essa questão da vontade, que é antagônico ao desejo, né? E que está ligado aos nossos dons, talentos e virtudes, né? Mas que precisa do propósito e do sentido. Se não tiver esse propósito, esse sentido, as coisas não acontecem, né? Então esse ponto que eu estou trazendo da transformação pela prática diária, e de todos esses pontos que eu trouxe, que é a prática diária de encontrar propósito nas coisas, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nos leva, né, pode nos levar a uma transformação real e verdadeira na nossa vida. Isso transforma tudo, mesmo, absolutamente transforma tudo. Trazer essa constância na nossa vida, de encontrar esse propósito nas pequenas coisas. No olhar, numa simples respiração, no lavar de um prato. Parece banal. Por quê? Porque a nossa estrutura e educação humana trata o comportamento humano como banal. Só que a gente vê as distorções que estão aí, né? As pessoas sabem calcular Bhaskara, né? Sabe uma tabela periódica, sabe todas as funções de um iPhone, mas não sabe lidar com suas emoções. Não sabe conversar com outro ser humano de uma forma elevada. E isso é um problema. Então, parar para refletir sobre o sentido, sobre o propósito das coisas,
é um caminho inicial e necessário, e é a base, ou talvez não seja a base, mas a ponta do novelo de todo esse programa que a gente está desenvolvendo. Então, amados, quero saber se vocês têm perguntas. Eu tenho sido muito direto nas coisas que eu estou trazendo, nos reels que eu tô gravando, e nas lives aqui também. Hoje nós teremos nossa mentoria de domingo, mentoria coletiva que eu tenho de domingo às 20h30. Então daqui 50 minutos nós estamos no Zoom, em grupo, né, num grupo fechado e aberto ao mesmo tempo. Se você quiser participar, é só você mandar no direct para mim, eu quero participar da live, da mentoria, aliás, e você vai estar com a gente na mentoria das 20h30, né? Trabalhar, ter desenvolvido, né? Estar desenvolvendo e operando, e aqui é um ato falho, né? O tempo todo eu trago essa coisa do trabalhar. Foram 55 anos falando que eu trabalho para descobrir, a gente vai descobrindo isso, as coisas que faz sentido. Peraí, trabalhar faz sentido, né? Me fez essa pergunta, eu me fiz essa pergunta em um determinado momento. E foi tão interessante porque essa pergunta que eu fiz não teve nenhum estímulo externo. E quando eu fiz essa pergunta para mim, veio o centésimo macaco, né? Vocês conhecem a teoria do centésimo macaco? Escrevam aí para mim se vocês conhecem ou não a teoria do centésimo macaco. Mas eu me fiz essa pergunta, né? Se fazia sentido o trabalho e a questão do trabalho. E toda vez que eu faço essa pergunta, eu vou buscar a etimologia, a origem da palavra. Eu fui buscar essa origem da palavra trabalho e me assustei com isso, né? Porque a origem é fardo, esforço penoso. E essa palavra foi usada durante muito tempo na Grécia Antiga como uma palavra de tortura, de um símbolo de tortura. E quando eu olhei aquilo, eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você, o que eu menos faço é trabalhar na minha vida. Aliás, eu nunca trabalhei na minha vida, cara. Desde a minha época de dança, porque nunca foi um fardo. Esforço sim, mas um fardo nunca é muita coisa, mas quase nunca foi, né? Um fardo e um sacrifício. Foi um sacrifício. Eu produzia, né? Essa palavra que eu tenho trazido, né? Que a gente produz, não trabalha aqui. Nós temos que afastar essa palavra trabalho do nosso vocabulário, porque as palavras vibram, né? E elas estão frequenciando na nossa vida coisas que a gente nem imagina. É como falar maldita situação. As pessoas não pensam na palavra. Maldição, maldita situação, maldito não sei das quantas. Nunca, sempre bendito. Se você está no caminho da luz, sempre bem dizer, bem olhar, bem querer, bendito, né? Sempre bendito, nunca maldito, de forma alguma, né? E estava falando de outro tema, me perdi. Se a Leda Marisa lembrar, coloque aí, Leda Marisa, porque eu fui falar do trabalho, porque eu falei essa palavra e fui para outro caminho e perdi o fio da meada da história.
Eu estava falando uma coisa importante. Vamos ver se vocês lembram aí. E a gente retoma. Mas às 20h30 nós temos a mentoria coletiva. Se você quiser participar, escreve no direct, eu quero participar. Se você ainda não participou, para que você experimente, né, e veja, caramba, hoje nós vamos avançar no tema da estética e do amor. É o que a gente está falando esse mês. E hoje sobre tudo, a estética e o amor nas relações. Vai ser bem legal. E rosa, aqui atrás estava rosa quando eu falei. A estética e o amor nas relações. Isso que eu vou estar tratando na nossa mentoria coletiva. Então veja a importância de trazer propósito em tudo na nossa vida, em cada pequena ação. Foi disso que nós falamos hoje aqui. Eu trouxe vários pontos da importância disso. A vida de um ser humano é uma vida de propósito e precisa estar conectado com isso. Senão, não faz sentido. Hoje eu estava falando com uma seguidora e ela disse: nada em nenhuma área da minha vida faz sentido, tem propósito, porque não faz sentido. Eu falei, então justamente por isso não tem propósito, porque não faz sentido. Para muitos de vocês eu estou fazendo essa pergunta: qual é o propósito que você tem hoje? Como é que está isso? Como é que está o seu propósito? Cada um que chega no canal eu pergunto isso. Dou as boas-vindas. Você deve ter recebido as minhas boas-vindas desse jeito. Espero que você descubra os propósitos da sua vida aqui, que possa ajudar a sua trilha. Essa é a nossa saudação. E posteriormente eu pergunto: como é que você está lidando com o propósito? Quais são os seus perrengues hoje? E alguns leem, mas não respondem, outros respondem. E hoje uma seguidora respondeu que nenhuma área da vida dela faz sentido. Mas cheia de certezas. Não faz sentido, mas tem um monte de certeza. E se há certezas, não há espaço para o novo, para conceitos novos, entende? Não é possível. Quando você conversar com o seu mentor, seja qual ele for, todos nós devemos ter mais de um mentor, sempre que você conversar com ele, esteja aberto. Ele passou e trilhou coisas que você não trilhou e não passou. Então não traga certezas para o seu mentor. Nunca traga certezas para o seu mentor. Sempre traga pensamentos. Olha, eu penso isso daqui, mas não sei. É uma forma adequada. Traga algo reflexivo. Ele vai te dar uma devolutiva, porque se você der certezas para ele, o que ele vai olhar, e é isso que eu olho, né? Ele vai olhar e falar: essa pessoa não precisa neste momento, pelo menos de mim, ela já sabe o caminho, sabe a trilha que ela está querendo seguir, precisa seguir, então siga em paz, siga em paz. E acho que Leda Marisa não lembra, né? O que eu estava falando. Tudo bem. Whatever. Faz parte. Então vejam, amados, lembre que o propósito ele não é só um propósito maior de missão de vida. Ele é um propósito de coisas pequenas na sua vida. E precisa estar se questionando: qual o propósito dessa pequena ação? Não negligencie pequenos propósitos, pequenas vitórias, pequenas ações. Não negligencie isso. Ao contrário, dê muita atenção a isso, porque isso realmente é o caminho que pode estar levando à transformação da sua vida.
Agora, isso avança, obviamente, isso não para nesse estágio. Mas começa. Como eu disse, é o fio da meada. Para que você desenrole o nó, o novelo de lã. Está tudo emaranhado, embaralhado. Misturei aí, embaranhado, foi ótimo. Então, e puxando, esse é o lugar. Observar o propósito e o sentido das coisas. Lembre também do que eu sempre trago, isso está totalmente conectado. Só vai fazer isso que eu estou dizendo pessoas de mentes elevadas. Ninguém com uma mente pobre ou medíocre fará isso. Aliás, muitos condenarão o que eu estou falando. Muitos acharão que isso é um absurdo, que isso é complexo, que isso não faz sentido. Eu vou ficar questionando cada coisa da minha vida. Não, eu estou fazendo, tenho que fazer e vou fazendo. É isso. Aí você vai fazendo e a vida também vai fazendo, você vai tocando, o dia vai passando. Daqui a pouco chega o último suspiro, que a gente nunca sabe quando é. Simples assim. Não é para esses que eu estou falando. Isso aqui não serve para essas pessoas. Não serve também para as pessoas que não querem transformar suas vidas. Que tá legal a vida da pessoa. Ó, gostaram aí? Tá legal assim, ó. Tá com balõezinhos, quer ver os balõezinhos pintando aí? Na vida da pessoa. E aí tá tudo bem. Se você não tá me seguindo, siga aí, hein? Uau! Gostou, né? Então veja, não é para essa pessoa. Também não é para a pessoa que está preocupada com os eletrônicos, com o ganho financeiro e não está se importando minimamente com o comportamento humano. Também não é para essas pessoas. Nem essa live, nem meu conteúdo, nem eu, nem o tema de hoje, para essas pessoas também não são. E aí, Cacau? Fala, Elizabeth. Chegou atrasada, hein, filha? Tá acabando a live. Mas vai ficar gravada, vocês vão poder assistir aí a live. E 8h30 começa a nossa mentoria coletiva. Se você quer participar, escreve no direct. Se você ainda não participou e quer participar, escreva no direct. Então, para pessoas que têm certezas na vida dela e que tá tudo bem, as coisas estão acontecendo bem, os relacionamentos estão ótimos, cada dia tem um relacionamento melhor, um outro relacionamento, sempre harmonioso. Mas isso é ilusório, Luiz Marcelo. Não, ilusório é a tua vida. Tua vida que é ilusória. Isso é muito factível e concreto e possível. Você ter relacionamentos harmoniosos com todo mundo. E com aqueles que não quiserem ter relacionamentos harmoniosos, você se afasta. Simplesmente você se afasta, né? Porque é uma opção de vida. Essa é uma opção de vida, simples assim. Eu tenho dito outra coisa, as pessoas ficam às vezes reclamando que a gente tem programas, cursos, etc, que são pagos, mas eu entrego tanta coisa de graça, começa a live agora aqui, só que as pessoas não vêm. Ontem nós tivemos o nosso Clube do Livro. Nós tivemos o Mastermind do Poder Sem Limite do Tony Robbins, que nós lemos o mês passado. Aberto para todo mundo, nós divulgamos. Pergunta quem entrou. Pergunta quem entrou. Né? Não entrou. Sério. As pessoas não entram, não vêm. E aí elas reclamam. Elas não sabem por que a vida delas não muda. Compreende? O quanto eu entreguei hoje aqui, pontos importantes. O que é que precisa ser mudado e como deve ser mudado. Onde deve ser mudado. Tá tudo aí. Eu entreguei tudo para vocês aí. Tudo nessa área. Então, tem uma parcela da população e da humanidade e da minha audiência também que essa live e o meu movimento não serve
para aqueles que não querem se esforçar em mudar a vida. Para aqueles que acreditam que o milagre vai cair do céu, não é para você. Porque não cairá. Eu falei também para uma seguidora hoje. Eu falei, não é sua mãe que vai te salvar, não é seu ex-marido que vai te salvar, não é a pensão que vai te salvar, não são seus filhos que vão te salvar, não são os médicos, não são os remédios que vão te salvar, não são as terapias que vão te salvar, não sou eu que vou te salvar, não é o meu canal que vai te salvar, nada disso, nem Deus vai te salvar. Eu escrevi. Nem Deus vai te salvar. A única pessoa que pode te salvar é você. Deus já nos deu tudo. As pessoas não compreendem isso. Já está tudo aí. Tudo. Absolutamente tudo. Depende de nós. Você pode se salvar. Eu. Se você não fizer, você não quiser, não tiver propósito, entende? De você querer verdadeiramente se salvar, mudar a sua vida, transformar a sua vida, ela parte de dentro para fora. Como eu falei na respiração do começo da live, foi muito bonita. Traga um sorriso de dentro para fora. O sorriso dos seus lábios é só uma representação do seu sorriso na qualidade de alma interno. Isso que vocês estão vendo é só uma representação de mim mesmo. Que não sou isso aqui. Isso aqui vai acabar uma hora. Vai deteriorar, pode ser mais lento, mais rápido. Mas o que anima esse corpo? Eu, na qualidade de alma. Então depende de mim, depende de você a sua transformação. As pessoas que não querem se transformar, as pessoas que querem se transformar de um passe de mágica achando que é Deus, o governo, agora um novo prefeito que vai salvar a vida dela, pode esquecer, não é. E não é esse canal. A pessoa acha, aquelas pessoas que acham que as coisas são fáceis, também não é. As coisas são simples, mas elas não são fáceis. Não foi fácil eu me tornar um bailarino com a excelência que eu tive na minha vida. Levou mais de 10 anos para eu chegar e ter um reconhecimento na Europa, em grandes companhias, como um solista e etc. Mais de 10 anos. Levou também 10 anos para eu me tornar um terapeuta, um psicopedagogo clínico. Ontem eu estava falando para minha equipe que eu nunca tinha feito essa conta, mas em 7 anos eu fiz 4 formações de 2 anos e meio cada uma. Sobreposta uma na outra. Fiz minha formação de Cabala, que foram 2 anos e meio, 5 módulos de 2 anos e meio. Fiz minha formação na formação holística de base, em transdisciplinaridade holística. Uma imersão por mês, fora todo o conteúdo. Fiz a faculdade de pedagogia, depois a psicopedagogia, defendi trabalhos acadêmicos na UNB. E fiz o Cuidar do Ser, que foi uma outra formação terapêutica. 4 formações em 7 anos. E as pessoas não sabem de onde é o meu conhecimento, entende? Da onde vem minha excelência. E vocês acham que isso foi fácil? Não, foi simples. A formação estava ali, eu tinha que ir no final de semana, passar ali. Foi isso. Então as coisas são simples, mas elas não são fáceis. Ela vai requerer de você esforço e tempo. E não é uma semana. Então, se você quer vir junto, quer vir na trilha comigo, saiba que você vai estar comigo durante bastante tempo. Bastante tempo. Entre lágrimas e risos, suor, esforço. Requer esforço. Desenvolvimento. Requer esforço. Como um bebê que nasce, precisa da gestação, precisa do cuidado, como tudo no universo, como uma galáxia nasce, um sistema solar e assim por diante. Por que seria diferente com a transformação do ser humano? Não é. Simples assim.
E começa no propósito. Tudo isso para falar isso. Tem etapas aí? Tem etapas. E essas etapas estão sendo desenhadas metodologicamente nesse novo programa. Nunca eu tive tanta clareza como eu estou tendo nesse momento. E o que eu vou trazer, o que eu vou estar trazendo para vocês vai ser surreal, cara. Surreal mesmo. Assim, uma trilha mesmo, sabe? A gente nunca teve uma trilha, a gente teve coisas fragmentadas, assim, o resgate da criança interior, vai lá. Os vícios de comportamento, vai lá. Os 72 nomes de Deus, olha, isso aqui é importante, você tá orando para sua frequência, tarará, também tá lá. Olha, essa aqui é a descida da árvore da vida, também estava lá. Nunca teve um programa, né, que realmente trouxesse uma trilha clara, olha, isso aqui, esse é o material, não passe de uma fase antes de fazer essa outra fase. Cumpra essas etapas, né? Metrifique isso, né? Vai ter metrificação, vai ter tudo isso. Tá incrível, cara. Eu tô me empenhando, cara, pra caramba, para trazer a melhor e a coisa mais clara para vocês, sabe? Para realmente vocês terem uma trilha. E aí o suporte da equipe nessa trilha não vai estar sozinho, mas o suporte da equipe para vocês poderem trilhar isso. Mas vai requerer esforço, cara, e muito esforço, muito esforço. Não é pouco esforço. Se a pessoa quiser mesmo, né, ela vai ter que ler livros, vai ter que assistir vídeos, vai ter que fazer exercícios, vai ter que implementar coisas, vai ter que criar coisas novas na vida dela. Para quem quer realmente transformar a vida, entende? Aquele que não quer, aparta-te de mim. Não fica do meu lado. Se você quer transformar a sua vida, cara, cola em mim, porque vocês vão ver os depoimentos que nós estamos colhendo. Tão lindos, cada depoimento que eu olho, eu falo, uau, cara, olha a transformação da vida dessa pessoa. Coisas que eu nem imaginava que foram transformadas na vida da pessoa. Eu escuto o áudio, o vídeo, né, que está sendo gravado, o bruto que vai ser editado, etc. Eu falo, caramba, eu achei que essa menina só tinha parado de tomar Coca-Cola. Não, cara, estava numa depressão profunda que não saía de casa, tá com 2 negócios, abriu um, abriu o outro, num programa que eu tinha de 21 dias, cara, que é um outro fragmento, entendeu? Que está dentro também do nosso programa, desse programa maior. Estava em profunda depressão, com medo, com pânico, cara, transformou a vida dessa pessoa. Tantas pessoas, e tantas que têm chegado. Hoje chegou uma pessoa na audiência que, cara, pegou meu coração, e é difícil, viu, assim, pegar meu coração no sentido de angústia mesmo, porque eu tenho uma inteligência emocional construída, sabe? Não quer dizer que eu não me emocione, mas está estruturado, mas essa pegou fundo, assim, porque ela disse, eu não vejo sentido, estou querendo ir embora. Gravado em áudio, sabe? Eu estou vendo tantos relatos de pessoas transformadas por você, eu preciso da sua ajuda. De forma genuína. Pediu para mim. Como não pegar, né? Para onde vai a estrutura? A estrutura acaba. Muito bem, amados. Alguém tem pergunta? Vocês têm alguma pergunta aí? Nós estamos chegando ao final da nossa live. Tiro curto. 40 minutinhos aí, tá bom? Todo domingo às 7h07 nós estaremos aqui falando sobre o comportamento humano, algo do comportamento humano. É provável que eu faça a live da manhã, amanhã, ao vivo. Vamos ver o que acontece, porque meus horários estão bagunçados, mas eu estou me programando para fazer pelo menos a de amanhã, a live da manhã de amanhã, às 5h59 da manhã, vamos ver. Bora lá, tá exigindo um sacrifício meu, né? Eu tô aí meio recluso. Ontem eu saí um pouco para comemorar com os meus filhos. Fomos comer um Japanese. Ok, se não tem perguntas, amados, então a gente vai chegando ao fim de mais uma live
Fiquem atentos aos conteúdos, compartilha essa live, todo o conteúdo, participem do movimento, estejam ativos para gerar ativos. Lembrem disso, lembrem disso. O que vai fazer você também prosperar é você gerar ativos. Ativos em relacionamento, ativos de ideia, ativos. Esteja ativos para gerar ativos. Então esteja ativa no movimento aqui, esteja ativo no movimento. Compartilhe as lives, comente, dê seu like, reaja nos nossos stories. É muito importante você reagir, colocar lá na caixinha de perguntas o que foi perguntado, responder a enquete, interajam, estejam juntos interagindo, porque isso faz com que o Instagram comece a distribuir para outras pessoas e outras pessoas cheguem. Seja generoso. Aquilo que você recebeu aqui hoje, que você vem recebendo de mim, distribua para outras pessoas. Fale para as pessoas como de alguma forma você está sendo transformada e transformado nesse movimento. Tá bom, amados? Então você que é do Dimensão 10X, a nossa mentoria de domingo, às 20h30, a gente se vê daqui a pouquinho, daqui meia hora nós começamos a nossa mentoria. Se você não participou e quer participar, manda no direct para mim, eu quero participar da mentoria e a gente vai te colocar lá, tá bom? Um beijo para vocês, linda semana.